Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 122, gravado em 11 de setembro de 2025. O objetivo desse episódio é muito simples e muito rápido. Qual é a relação entre a estrutura de vendas de uma fábrica e a cultura da empresa? Sabe por que eu falo isso? Porque estrutura de vendas, discussão se você coloca representante comercial, se você coloca vendedor, se você vende através de revenda, de distribuidor, é um assunto extremamente amplo. Se poderia discutir a venda no varejo, venda na indústria, venda de serviços, mas este episódio número 122 é apenas para discutir uma pequena parcela de todo esse assunto, porém uma parcela muito importante e com foco apenas em fábricas. Esse vídeo não é para discutir área de serviços nem varejo, é fábrica. Então imagine que você trabalha ou é dono de uma fábrica, uma, duas, três, não importa, você tem fábrica no Brasil e você deseja vender numa área grande do país ou até em todo o país. E você vende, você produz os seus produtos e você faz um tipo de venda B2B, business to business, ou seja, você vende do seu negócio, que é a fábrica, para um outro negócio, que é o varejo. E esse varejo vai distribuir esse produto, vai vender esse produto para o consumidor final. Perfeito? Então você pode vender para o varejo, você pode vender para um distribuidor, mas eu não quero entrar nesse assunto, se é melhor você, sendo uma fábrica, você vender direto para o varejo e não usar distribuidor, ou você deixar alguma margem na mesa e vender para o distribuidor. Não. Você é uma fábrica, você está vendendo para alguém que vai revender o seu produto, seja um distribuidor, seja o varejo. Muito bem. E por que eu estou gravando esse episódio 122 para falar desta partezinha deste assunto vasto que envolve a estrutura de vendas, o organograma de vendas e a cultura da empresa? Porque, aparentemente, as pessoas não conectam esse assunto. Aliás, você sabe que quando se fala de cultura, existe uma hipocrisia muito grande, gente, quando se fala deste assunto, assim como de pessoas, porque todo mundo fala que pessoas são muito importantes. É a base de uma empresa, mas ninguém faz avaliação de desempenho decente. E aí todo mundo fala também que cultura é a base de uma empresa, cultura para lá, para cá. E o que eu vejo? Olha, se eu fizer uma pesquisa, se você fizer uma pesquisa, e nós analisarmos 200 fábricas no Brasil, e que vendem em todo o território nacional, ou numa grande parcela de um país que é muito grande, B2B, vendem para o varejo, e você observar qual estrutura de vendas essas 200 fábricas montaram, eu tenho certeza que 95% dessas empresas, no mínimo, talvez mais, mas pelo menos 95% montaram a sua estrutura de vendas da seguinte forma. Um local pode ser a principal fábrica da empresa, onde está a família dona da empresa, onde está o prédio administrativo, corporativo da empresa. Um local onde está o diretor comercial. E aí você tem espalhados pelo país gerentes regionais, gerentes locais e depois representantes comerciais. Pelo menos 95% das empresas trabalham dessa forma, das fábricas. Ou seja, vamos supor, só para facilitar, a sua fábrica fica no interior de Santa Catarina. O seu diretor comercial está lá no interior de Santa Catarina. Lá no head office, na sua sede. Mas você vende na região da Grande São Paulo. Aí você tem um gerente
de vendas da região da Grande São Paulo que mora na Grande São Paulo. E aí você tem um gerente que mora no Centro-Oeste. Vende para Goiás, Mato Grosso do Sul. E aí você tem um gerente no Nordeste. E esse gerente mora em Salvador, por exemplo. E você tem um gerente no Norte. E esse gerente mora em Belém, por exemplo. E, bom, então a equipe está toda descentralizada. E ainda, dependendo do tamanho da empresa, eu já encontrei empresas de médio porte, 400 milhões de receita anuais, que tinham uma escadinha, tinha o diretor comercial, aí tinha os gerentes regionais. Por exemplo, você pode, nessa estrutura que eu mencionei agora, você pode ter um gerente regional que abranja todo o Nordeste e Norte. Você pode ter um gerente regional que abranja São Paulo. E aí você tem um gerente local que fica na Grande São Paulo, em Salvador, um gerente local, como eu falei antes, em Belém. Gente, eu vou dizer para vocês, essa é a estrutura dominante. Porém, ela não funciona. E a prova que eu tenho que essas estruturas não funcionam é o turnover destes regionais e destes gerentes locais, o turnover de representantes e o principal indicador, o não batimento das metas de vendas. Então, eu provo com exemplos da prática, não com teoria boba, de que a melhor estrutura para alguém que tem uma fábrica ou várias fábricas no país e que queira vender em todo o território nacional, ou pelo menos numa grande parte dele, a estrutura é a seguinte. Vamos supor, novamente, que a sua fábrica está, o centro da empresa, a família, o dono, está no interior de Santa Catarina, Itajaí. Vamos pegar uma cidade qualquer, Itajaí. Qual é a estrutura de vendas que eu recomendo? E eu sei que funciona. Ponto número 1. O gerente de vendas, ou diretor, o número 1, o head da área comercial, ele mora em Itajaí e ele vai para a empresa, vai para o escritório corporativo da empresa todos os dias. Aí abaixo dele existem gestores de vendas, que cada um vai cuidar de uma parte do país. Você pode ter, por exemplo, um gestor de vendas que cuide da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você pode ter um gestor de vendas que cuide da Grande São Paulo e Rio de Janeiro. Você pode ter um outro gestor de vendas que cuide do Nordeste e um outro gestor de vendas que cuide do Norte e um outro gestor de vendas para o Centro-Oeste. Pronto. E ainda um gestor de vendas que cuide de Minas Gerais e Espírito Santo. Pronto. 5, 6 gestores de vendas. Porém, 2 condições. Primeira, estes gestores de vendas, eles devem morar em Itajaí e irem para o head office, o escritório central, todos os dias. Eles devem ser de Itajaí. Aí vem já o primeiro grande problema, a primeira grande discordância da maioria dos consultores de vendas, da maioria até dos empresários. O cara diz, mas Mubarak, eu quero vender no Centro-Oeste, eu quero vender no Norte, eu quero vender no Nordeste. E a minha empresa fica em Santa Catarina, em Itajaí. Para desenvolver o mercado do Nordeste, eu vou contratar um gerente regional que more no Nordeste, que conheça os fornecedores no Nordeste, que conheça transportadoras no Nordeste, que conheça centros de distribuição no Nordeste, principalmente que conheça clientes no Nordeste, que conheça os competidores também no Nordeste, porque eu vou pegar um cara que nasceu em Itajaí e mora em Itajaí, como esse cara vai desenvolver o Nordeste? E o mesmo raciocínio vale para todas as regiões. Por isso que a estrutura dominante é essa. Tem um gerente que mora no Nordeste, outro gerente que mora no Norte, outro gerente que mora no Centro-Oeste, outro gerente que mora no Sudeste, outro no Sul. Não parece lógico? Não é sedutora essa ideia? Porém, ela não funciona direito. E aí vem a conexão rara do meu vídeo
porque eu nunca vi ninguém fazendo essa conexão com a palavra cultura. Caso você não seja um hipócrita que diz que cultura é muito importante, mas que não considera a cultura quando você vai fazer o organograma da sua empresa, pô, esses fatores estão conectados. Ou cultura é um fator, a estrutura de vendas é outro e não tem nada a ver um com o outro. Claro que tem a ver. Então, a melhor estrutura, você tem 4 gerentes regionais, 5 para cuidar das regiões do país, chame só gestor de vendas, todos eles nascidos e morando em Itajaí e indo para a empresa todo santo dia. O diretor comercial, não esqueça, já está lá. E aí sim, os seus agentes finais de vendas, os seus goleadores, os representantes comerciais, por exemplo, esses evidentemente que estão espalhados. E cabe a estes representantes comerciais, em primeiríssimo lugar, conhecer fornecedores, conhecer transportadoras, conhecer clientes, conhecer competição, porque esses caras estão, cada um na sua região. Cabe ao gestor de vendas que está em Itajaí acompanhar esses caras, viajar com esses caras, ter o pé na estrada, entender profundamente a cultura da região onde ele está atuando, claro, mas a venda é do representante. O gestor de vendas, ele vai fazer a gestão do representante, ele vai fazer a gestão das grandes contas e ainda mais hoje, com todo o recurso tecnológico de reuniões virtuais e todas as ferramentas que nós temos. E o grande motivo dessa minha recomendação para uma estrutura centralizada de vendas, onde, por exemplo, o gerente regional que mora em Itajaí, ele fica uma semana em Itajaí, viaja uma semana, fica uma semana em Itajaí, viaja uma semana. Esta estrutura respeita a cultura da empresa. Gente, é impossível, é improdutivo, é um fiasco você, por exemplo, o diretor comercial estar em Itajaí e os seus gerentes regionais, que são empregados da empresa, estarem cada um em um lugar, morando. Muitas vezes nunca vieram a Itajaí, não conhecem a fábrica em Itajaí, não conhecem a cultura da família que é dona da fábrica, não conhecem a cultura da empresa. Então, a minha recomendação de que centralize diretor comercial e gerentes regionais em Itajaí, e eles, uma semana sim, uma semana não, viajam para as regiões onde eles têm a responsabilidade de vender, acompanhando representantes, esta minha recomendação tem como base fundamental 2 pontos. A cultura, a preservação da cultura, e o segundo ponto, os resultados práticos. Eu tenho um cliente, eu não vou citar o nome dele, porque eu não pedi autorização, que tem essa estrutura. E esse cliente é o meu cliente, ao longo de todos os anos da minha consultoria, de maior sucesso em geração de caixa, em geração de free cash flow, em crescimento de receita, em crescimento de share, em manutenção e crescimento de margem. É o melhor. Por quê? Porque este meu cliente tem um CEO e um presidente sábios que preservam a cultura da empresa, tem uma diretora comercial que é a melhor diretora ou diretor comercial que eu conheço nesses meus 40 anos de trabalho. E essa diretora, ontem mesmo, ela me disse: Mubarak, eu olho para os meus gestores que estão próximos de mim, eles sentam na mesma sala, como se fossem meus filhos. Eu preciso corrigi-los, preciso prepará-los, preciso desenvolvê-los. E muitas vezes, disse ela, mesmo todos estando perto de mim, existem dispersões, existem gaps de produtividade. Agora você imagina um cara, você em Itajaí, tendo que coordenar um cara que mora em Vitória. Como você sabe o que ele está fazendo? Como você sabe se ele está sendo produtivo? Ah, mas tem que confiar. Ah, é? Tem que confiar? Você é um ingênuo, você é um babaca se você acha isso.
Tem que ter muito controle. E mais, estas pessoas que não moram em Itajaí, por exemplo, se a fábrica de Itajaí adotasse a estrutura ruim, descentralizada, elas não gostam da empresa, a rotatividade delas é alta, elas não conhecem a família, não conhecem os valores da empresa, não conhecem a história da empresa, elas não lutam pela empresa como essas pessoas de Itajaí. E se você acha que isso não faz diferença, você é um tolo. Você é um ingênuozinho no mercado. Você não serve. Os resultados vêm da cultura. E isso se aplica à produção, se aplica à logística, se aplica ao RH, se aplica à diretoria e se aplica a vendas. E a cultura da empresa determina a estratégia da empresa e a estratégia da empresa determina o organograma da empresa. Conclusão. Pense muito bem, você que é uma fábrica e tem essa estrutura ruim que eu acabei de citar, cada um morando em um local. Eu conheço indústrias onde nem o diretor comercial mora na cidade onde está a empresa. Vem uma vez por mês na empresa. É impossível você formar um time assim. É impossível. E isso aí é pior que o home office, é o far office. Far, do inglês. É o escritório, é distante do escritório, é o far office. E isto não funciona. Ou funciona mal. Constantes violações de política comercial, constantes violações da cultura, mas lógico. Os caras estão distantes. E nessa conclusão, reveja sua estrutura comercial, pense muito bem sobre ela, considere o que eu falei nesse vídeo, e mais, um gerente regional, que tem representantes embaixo, ele deve vender 100 milhões de reais por ano. Se você é uma empresa de 400 milhões, você tem que ter 4. Se você é uma empresa de 2 bilhões, você tem que ter 20. E eu tenho clientes e tenho empresas que eu conheço que se você verificar quanto um gerente regional vende, e ainda está longe, vende 20 milhões por ano, vende 30 milhões por ano, é insuficiente. Um gerente para 100 milhões, ao dinheiro de hoje, 11 de setembro de 2025. Esse é o plano de ação oferecido por esse vídeo. Não tenha tabus. Pense sobre isso. E outra, 3 níveis. Diretor, gestores regionais, ou simplesmente gestores de vendas, e os representantes. Não fique empilhando gerente regional, gerente nacional, gerente local, gerente não sei o que, gerente geográfico. Não fique fazendo um castelinho de gente empilhada na sua empresa. Paulo Mubarak gravou o episódio 122, em 11 de setembro de 2025.